Bom dia, nós os Macóis queremos dar as boas-vindas para vocês para esse culto que celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos saudar vocês com a leitura do versículo que se encontra em 1 Coríntios 2, 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Para esse culto, nós gravamos algumas músicas especiais. Fizemos isso mesmo que de forma desfalcada, onde não conseguimos reunir a presença de todos os integrantes. Mas, mesmo assim, com muito amor no coração, nós gravamos algumas músicas. E outras músicas são de momentos em que a gente teve de comunhão e de confraternização com comunidades. Nesses tempos de pandemia, a gente sabe que o distanciamento social precisa ser respeitado. E então a gente quer mostrar para vocês, quero trazer para vocês como o primeiro hino, um hino Como Eu Canto, do nosso DVD, onde nesse hino, a gente, no clipe desse hino, que vai ser apresentado para vocês, há momentos de confraternização, de comunhão, de alegria, junto com comunidades, junto com pessoas, para lembrar então dos momentos tão especiais que nós tínhamos antes desse distanciamento social que se faz necessário agora. Então, com vocês, a próxima música e o primeiro hino, Como Eu Canto. Eu sigo dando louvores ao meu Pai. Com meu canto eu sigo dando louvores ao meu Pai. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Te louvarei, te louvarei.
sempre assim. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. E agora nós queremos convidar vocês a se unirem em nós em oração. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar queremos te agradecer por poder celebrar este culto, por poder levar as pessoas a tua palavra. É uma honra, Senhor, poder compartilhar a tua palavra com outras pessoas e aprender também sobre ela. Senhor nosso Deus, nós queremos também poder te pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pelos momentos que esquecemos de agradecer, Senhor, as coisas simples da vida. Nós queremos também, Senhor, vir e te agradecer pela saúde de cada um de nós, Senhor, pelas bênçãos que tem nos dado no dia a dia. Te agradecer porque tu tens estado à nossa frente. Em momentos difíceis, tu tens segurado na nossa mão, Senhor, e tem repousado ela sobre nós. Nós queremos te pedir que abençoe a cada um que está participando deste culto, assistindo esse culto, e também as pessoas que vão levar adiante este culto compartilhando a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que oramos. Amém.
Então, nós recebemos o convite para fazer esse culto, todo esse culto, então convidados para fazer a palavra também. Isso é uma honra, mas também um grande desafio. E quando a gente vai pensar sobre a palavra, a gente tem esse desafio, a primeira coisa que vem à cabeça é o que falar, né? O que falar. A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta é quem somos nós para falar, né? Então, o pessoal dos McCoy, não é melhor só cantar, tocar gaita, banjo, guitarra. Mas a gente quer também aqui, nesse momento, falar sobre essa palavra, sobre esse Deus que nos ama tanto. E a gente, então, nessa primeira pergunta, o que falar, a gente logo pensou assim, vamos falar de confiança, de esperança, né? Nesse tempo tão confuso. Então são essas duas palavras que a gente queria trazer, né? Essa coisa da confiança, esperança. Então a gente buscou um texto na Bíblia para tentar, então, compartilhar um pouco com vocês. E a segunda pergunta, que é quem somos nós para falar, logo veio um exemplo, uma comparação talvez assim, de eu falando para o meu irmão mais velho. Meu irmão tem 10 anos mais que eu, tá ficando grisalho, ficando meio careca. Só ele. E ele é fumante. E ele sabe, né, essas alturas do campeonato, que fumar não faz bem. Mas eu preciso falar para ele, né, quem sabe tu para de fumar. Mas aí eu olho para mim e eu não fumo. Mas eu tomo Coca-Cola, como Fandangos, Cheetos, Nissin Miojo, croquete nas bancas, pastel, como é que é? Pastel com meio ovo inteiro. No antigo estádio Novo Hamburgo nós comia cachorro quente do estádio, imagina aquele cachorro quente, aquele pãozinho, aquela salsicha para fora dos dois lados, coisa mais linda. Vai comer, não tem salsicha dentro, é só aquelas duas pontas para fora. Aí no meio é só maionese, ketchup, mostarda, de procedência duvidosa. Depois ainda comprava 6 chocolates por R$1, comia os outros 5 levava para casa para usar de sabonete. Quer dizer, a gente come tanta porcaria, consome tanta coisa ruim e ainda quer falar pro irmão para parar de fumar. Então essa comparação que a gente coloca muitas vezes, né, e a gente começa a ficar retraído, não querer falar, quem sabe só orar. Mas a gente não pode ficar sem falar, né? Mesmo não sendo exemplo, aliás, só Jesus. E é sobre ele que a gente quer falar hoje de manhã, né? E para isso a gente precisa primeiro reconhecer que somos pecadores e necessitamos dessa misericórdia de Deus, né? Sempre pedir perdão, buscar não errar, melhorar nossos atos a partir do ensinamento do Evangelho, procurar viver esse Evangelho. Bom, vamos falar de esperança. Esperança em quem? No quê? Que esperança? Do verbo esperar? Ou verbo esperançar? O verbo esperar é ficar, né, esperando. A gente espera uma cura, espera dia 31 de dezembro para mudar de vida, para iniciar um regime, ou a gente espera para se aposentar, para aproveitar a vida, para começar a ir na igreja, ou espera simplesmente o destino final. O famoso destino final. É como entrasse no ônibus, sentasse no banco, fechasse os olhos, ouvidos, botar um fone, sei lá, e ficar esperando chegar na parada para descer. Tem gente que gosta aí na comunidade de andar de ônibus. Mesmo no trajeto, né, a gente sobe no ônibus, pega ali o exemplo do ônibus circular Vila Nova aí, né? Quando ele dobra aquela esquina da igreja ali, depois desce a lomba do Senai, é só levantar os braços para cima, é melhor que montanha-russa do Beto Carreiro, né? A gente tem que viver, não pode só esperar lá no final. A gente tem que viver, né? Esse presente, esse dom que Deus nos deu. E o verbo esperançar? O verbo esperançar é ir em busca de algo bom, né? Tendo certeza, né? Confiante que vai acontecer essa coisa boa. Então é um verbo de ser mais ativo.
Pensar que vai dar certo e ir atrás. E não dá para dizer agora qual dos verbos é melhor ou pior. A gente vai ver logo adiante aqui, né? Que não tem o pior ou melhor. Né? É importante esperar, importante esperançar. E para falar de esperança, pensamos em falar em pescaria, pegar um exemplo de pescaria. Né? A gente foi escolher um texto daí, e quando o pessoal no grupo, vamos falar de pescaria, um já disse, eu pesquei um peixe tão grande que só a foto pesou 8 quilos, né? O outro já disse assim, não, eu pesquei um peixe tão grande que para tirar as escamas eu tive que usar uma enxada. Né? A gente conhece muitas histórias de pescaria, histórias de pescador, mas a história que a gente escolheu é uma história real, uma história que está na Bíblia, né? E está em Lucas 5, 1 a 11, né? E a gente se baseou também num texto do Castelo Forte, do dia 13 de janeiro, e então a gente vai fazer a leitura, o Simpson vai fazer a leitura agora, e na sequência da leitura a gente vai compartilhar um pequeno vídeo que ilustra uma pescaria bastante diferente. Tá? Antes da leitura, o pessoal me lembrou aqui de uma história de pescaria que tem a ver com pescaria com os macóis. Isso aconteceu há uns 10 anos atrás, lá em Aurora, em Santa Catarina. A gente foi tocar numa festa da colheita lá da comunidade, e o pastor chegou para nós e disse, com essa música vocês vão chamar a atenção do pessoal, vai vir bastante gente, daí eu vou entrar com a palavra e vamos fazer aquela pescaria. E a gente ficou pensando, a gente então vai chamar a atenção, né? Então a gente é a isca dessa pescaria, a gente é as minhocas, nós somos as minhocas da pescaria. Mas é isso aí, a gente sempre fala que a gente é uns leitão, a gente então é as minhocas, não tem problema nenhum. O importante é que a gente quer sempre, por muito tempo, quem sabe, participar dessa grande pescaria. Não tem problema ser as minhocas. Agora vamos então para o texto aí. E a leitura, então, para hoje, é de Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus.
Muito bem. Interessante, né? Então, ali tu vê um vídeo de 1 minuto e meio e eu não entendi bem o que o peixe quis falar no final ali. Eu acho que ele quis dizer que o cara tava maluco, né? Tava maluco. Porque ele negou tudo aquilo, negou o peixe, negou o dinheiro, o ouro, o tesouro e pescou pessoa, né? Mas é o texto, então, que a gente escolheu, esse texto sobre Simão ali, a gente se pergunta o que o Simão fez, né? Quais os verbos, as ações dele. Então a gente separou 7 verbos. O primeiro é que ele ouviu. Ele ouviu o ensinamento de Jesus. Primeira coisa. Coisa que muitas vezes a gente não para fazer, né? Para ouvir. Mas o mais interessante é que depois ele obedeceu esse ensinamento. Ele, na verdade, ele deu uma retrucada primeiro, né? Não vai dar certo, a gente ficou a noite toda pescando, sem muita esperança, inclusive, né? Para o pescador. Mas ele obedeceu. Não, né? Vou fazer o que ele está falando. Obedeceu. O terceiro verbo é que ele viu um milagre. Ele viu um milagre. E às vezes a gente quer ver milagres, grandes milagres, né? E a gente não percebe quantos milagres todos os dias acontecem ao nosso redor. O quarto verbo é que ele experimentou. Então ele viu o milagre, mas ele não ficou só no ver, ele experimentou esse encontro com Deus, esse poder de Deus. A gente não percebe muitas vezes que muita gente só fica vendo, olhando as coisas. O outro verbo que a gente pode ter, que a gente separou, é que ele confessou, né? Então depois que ele viu aquele milagre, e quando ele experimentou o poder de Deus, ele confessou, né? Como é que está escrito aqui? Que, Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Ele reconheceu, né? Que ele não tinha esperança, grande esperança, ou estava com uma esperança em outro foco, né? E depois segue mais um ato dele. Ele largou tudo. Largou tudo. Começando a ficar difícil, né? Largar tudo. Peixe, barco. E por último ele seguiu a Cristo. Né? E se a gente olhar para nós, nos perguntar aonde está a nossa esperança? A gente passa a vida inteira com esperança de um bom emprego, ganhar dinheiro, sucesso, saúde para viver muitos anos, ter uma boa casa, um bom carro, ganhar na Mega Sena, quem sabe? A nossa esperança, né? Nós vamos vivendo. Até esses dias eu vi uma frase de alguém dizendo assim, eu vou entrar para uma igreja aí que eu vou melhorar de vida, vou ter prosperidade. Essa esperança que a igreja está colocando para as pessoas, algumas igrejas. A gente não percebe as inúmeras bênçãos que estão ao nosso redor, só queremos ver grandes bênçãos. Até eu faço uma dinâmica com os alunos, um curso de qualidade. Eu peço para os alunos olharem na sala e dizerem quais são as qualidades daquela sala, sejam elas positivas, negativas. E a maioria sempre falam que a sala é grande, a sala é bem iluminada, espaçosa, tem as mesas boas, as cadeiras boas, tudo que a gente consegue ver, principalmente ver, né? Mas duas coisas eles nunca falam, por exemplo, que a sala é silenciosa. Se a gente ficar observando, é uma sala perfeita para uma aula. Porque eu já dei aula onde do lado tinha um motor ligado de máquina,
uma barulheira, aí o pessoal logo percebe, tá barulhento, então agora quando tem um silêncio, ninguém percebe. Outra qualidade é que a sala não tem cheiro ruim, não tem cheiro que incomoda, porque eu também já dei aula onde do lado tinha um depósito de solvente adesivo, um cheiro horrível, aí as pessoas percebem. Quer dizer, a gente percebe as coisas ruins, a gente muitas vezes cobra até de Deus, né? Quando acontecem as tragédias, as mortes, doenças, por que Deus? Por que isso? Por que permite isso? Tem gente até que diz que foi a vontade de Deus. Ele não quer morte, não quer doença, ele não quer isso pra gente. E a gente vai cobrando, né? É a nossa natureza, né? A gente quer entender muitas vezes a Deus e esquece de experimentar esse Deus. Claro, precisamos conhecer mais Ele, mas não precisamos querer entender, né? A gente, na verdade, resumindo tudo, a gente precisa mesmo da misericórdia dele. A nossa esperança maior, qual é que é? Qual é a nossa esperança? É estar com Deus na eternidade? No Salmo 62 diz: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a salvação. Então a gente pode, talvez lá no verbo esperançar, fazer muita coisa, correr para lá e para cá, ir atrás de coisas boas, enfim, mas o Salmo 62 fala de um esperar silencioso da alma. Dentro de nós a gente tem essa espera silenciosa, nossa alma espera silenciosamente por essa salvação. Então a gente tem que esperançar, claro, mas também esperar, saber esperar. A gente, talvez, para finalizar essa reflexão, pequena reflexão, a gente pode fazer uma dinâmica, talvez vamos imaginar se nós fechássemos os nossos olhos agora pela última vez, para não abrir mais, e pudesse dizer apenas uma frase. Que frase nós diríamos? Seria uma frase de pedido ou de agradecimento? Uma frase de ânimo ou desespero? De cobrança ou de satisfação? De ódio ou de perdão? De elogio ou de crítica? Que frase nós iríamos dizer? Deus nos dá muitas oportunidades de fechar e abrir os olhos muitas vezes. Seja depois de abrir, seja depois de fechar. Que frase nós vamos falar? Que frase nós vamos escolher falar? No texto aqui que a gente escolheu, no final, Jesus ainda diz a Simão, e diz para todos nós, né? Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Não tenha medo. A gente está passando por tanta coisa e ele diz, não tenha medo. Ele coloca isso no nosso coração, mas a gente muitas vezes sente medo. Mas a gente não pode ter medo, inclusive em outra passagem, aqui deixa eu ver, em João 16:33, ele diz, no mundo passai por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não tenho medo, tende bom ânimo. Vamos obedecer a esse Cristo? O Simpson leu no início 1 Coríntios 2:9, em outra tradução, outra linguagem, mas o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que a gente possa amar esse Deus, porque a gente não imagina o que Ele tem preparado para nós. Amém?
pecados perdoados pela graça, lágrimas no olhar, o caminho de Jesus vou seguir. Sua cruz, junto dele estou seguro. Meu Jesus, minha luz, roda a estrada, as montanhas, rios e vales da imensidão azul. Toda obra grandiosa feita pelas mãos do meu Criador, no caminho de Jesus vou seguir. Sua cruz, junto dele estou seguro. Meu Jesus, minha luz, escuto a voz que vem ao meu encontro, dizendo: não temas, porque eu estou aqui. Contemplo a criação e agradeço pela vida, meu Senhor, meu Senhor. O caminho de Jesus vou seguir. Sua cruz, junto dele estou seguro. Meu Jesus, minha luz, meu Jesus, minha luz, meu Jesus, minha Queremos agradecer então à comunidade pelo convite, essa oportunidade e desafio de celebrar o culto juntos. Estamos acostumados a levar a palavra através da música, com muita interação, e esse formato virtual é muito diferente. Então pedimos desculpas se falamos algo errado ou por alguma brincadeira, que a gente procura sempre trazer essa alegria com a gente. Pedir desculpas por alguma ilustração ou mesmo palavras que não tenham ficado muito claras, mas vamos aprendendo. Então gostaríamos de encerrar esse culto com o hino Porque Ele Vive. É um hino que tem uma letra e uma melodia muito especial, e que esse hino possa ser a nossa oração final. Um grande abraço dos Macóis, que a gente se encontre logo, sem máscara, sem distanciamento e com muitos abraços.